busca o equilíbrio sem antes buscar o resultado. Então, é como se fosse a vida assim, ultra perfeita, ultra poética e tem que estar tudo equilibrado. Esse discurso é um discurso bacana de se ouvir. Se você ouvir, ele faz sentido. Olha, tuas áreas elas devem estar equilibradas. Mas quando eu olho as pessoas que realmente tiveram sucesso na vida, em algum momento elas desequilibraram uma área. Elas foram para um lado absolutamente extremo. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Se a gente for pegar nos esportistas, os esportistas que eu gosto, Michael Phelps, Michael Jordan, Tiger Woods, até mesmo a minha vida, a tua vida provavelmente, em um determinado momento a gente teve que empurrar pra caramba um lado. Ou alguns empresários que a gente olha, desde a ciência, desde dos estudos do Napoleão Hill, eles foram Isaac Newton, Albert Einstein, o próprio Steve Jobs, o próprio Bill Gates, eles foram para uma área muito forte. Então, o equilíbrio vem depois da extremidade. Eu quero que você fale isso, porque eu concordo com isso também, né? Porque senão fica uma coisa muito poética, as pessoas sempre buscando esse equilíbrio. Mas elas não entendem que o equilíbrio é uma consequência do desequilíbrio, não é isso? Exatamente, perfeito, 100%. Eu penso assim, ó, como é que você vai saber que você está no equilíbrio se você nunca esteve nos extremos? Você precisa ter referencial. Não tem referência. Você tem que ter referencial, você tem que transitar, eu acho, assim. No meu caso, agora trazendo isso para minha vida prática, né? Eu já estive na inércia, no sedentarismo total, de ter um desk job, de não fazer nada, comer Dunkin' Donuts, Coca-Cola. Ai, minha saúde, eu não tô nem aí, que se exploda, eu quero trabalhar, quero crescer. E dane-se a saúde. Colhi os frutos. Então, aqui eu saí desse lugar de inércia, do 0 a 100. Fui para o lugar de radicalismo. E fiquei... Quando a gente fala radicalismo, isso soa, às vezes, muito, muito negativo, né? Muito maléfico. Mas, para mim, no meu processo, e creio que talvez no processo de muitas pessoas, seja essencial, porque você precisa conhecer os extremos. Aí, cheguei aqui no radicalismo. O radicalismo me ajudou como? A competir, a ter destaque no fisiculturismo. Ganhei 2 competições, as 2 que eu fiz overall, first place. E aí, eu cheguei num ponto que eu falei, olha, esse radicalismo não é sustentável. Eu quero voltar, eu quero ir para algum outro lugar. Eu não tinha como ir para mais, porque eu já estava na ponta ali do extremo. E também não queria voltar para a inércia, porque ali era o zero, de onde eu saía, eu sabia o prejuízo que me daria ficar ali. Então eu tenho que achar um ponto entre o ponto que eu estava, o ponto que eu cheguei. Ponto, descobri o que é o equilíbrio. Então eu tinha referencial. Então eu acho que a gente condena muito radicalismos. Eu não estou trazendo aqui em questão radicalismos que te levam a compulsões alimentares, a vícios, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando de experiências de vida. E eu acho que dá para entender isso com clareza. E quando eu cheguei que eu falei, olha, não dá mais, não quero mais competir, vou chegar aqui. Então aqui eu entendi que se eu comesse saudável 80% do tempo e os outros 20% fosse a exceção, eu conseguia ter equilíbrio, eu conseguia ter vida social, eu conseguiria viajar, eu conseguiria sair, jantar fora de casa e ter uma vida normal e ainda por cima ser saudável. Porque não era assim. Você comia 100% do tempo? No 0 eu comia tudo. Não tinha limite, comia tudo. E no 100 eu não comia nada. Eu era a pessoa que pesava até os meus vegetais. Mas eu não olho para isso com maus olhos. Eu olho para isso com muito orgulho da minha história. Por quê? Ainda que eu não queira mais ser essa pessoa, ainda que esse estilo de vida não caiba mais na minha realidade hoje, aquilo foi fundamental para me levar ao equilíbrio e para me mostrar, para me ensinar como experiência de vida. Hoje eu posso conversar, eu não atuo como nutricionista, mas se, sei lá, daqui 5 anos eu quiser abrir uma clínica e ser nutricionista, eu posso atender um fisiculturista, um atleta, com propriedade, porque eu já estive ali, eu sei exatamente quais são as dores, as dificuldades, até na questão do planejamento alimentar. Então, acho que tudo isso são experiências válidas, desde que você saiba administrar. Conheço também muitas pessoas que estiveram nos extremos ou se renderam, se esmoreceram ali de forma determinante, né, trágica. E conheço pessoas também que estiveram no radicalismo e no final das contas isso deu um rebote, a pessoa não conseguiu sair dali, entrou numa depressão porque comeu um pedaço de chocolate. Então isso pode sim, se for mal administrado, se tornar um gatilho para compulsão, para depressão. E aí o assunto já é outro. Mas quando bem administrado, eu acho que viver os extremos é importante para você achar equilíbrio. O que você está lendo? Assim, a Bela, eu quero saber o seguinte, ó, o que a Bela está lendo do ponto de vista para te ajudar nos teus negócios? E quando o assunto é alavancar teu negócio, qual foi o filme ou documentário que você viu que realmente impactou você profundamente? Olha, nesse exato momento eu estou transitando, é porque eu leio
alguns livros ao mesmo tempo. Eu não sei se eu sou louca, mas eu faço isso. Não, se você é louca, eu também sou, porque... Eu tô lendo 3 livros agora. eu também sou assim. Eu tô transitando entre um que chama Pré-Suazão. É do que eu Robert Cialdini. Ganhei recentemente, tô achando fantástico. Tá quebrando vários paradigmas que eu tinha. Legal. Tô lendo um do John Stott, que é um teólogo incrível. Ele lançou uma coleção que te ajuda a ler as escrituras, e esse que eu tô agora chama-se Lendo Romanos, com John Stott. Que legal. E outro que eu tô lendo do Jerry Bridges, que se chama Deus está mesmo no controle, que fala justamente sobre como nós questionamos a Deus durante as adversidades. Será mesmo que Deus está no controle? Mas olha o que eu estou vivendo, olha a bagunça que está a minha vida. É um livro que está sendo muito transformador também na minha vida, que está me ajudando a lidar ainda melhor com as adversidades, obviamente. Que no meu caso é inevitável, né? Não falar das doutrinas do cristianismo, porque eu sou cristã, e eu levanto muito essa bandeira. E documentários, eu não sou uma pessoa muito de documentário, mas o último que eu assisti para mim foi muito transformador, chama Before the Wrath, antes da ira, antes do juízo, que fala muito sobre as analogias, as parábolas que Jesus contava e as simbologias envolvidas nas cerimônias que Jesus participava nas ceias, né, com os discípulos, e como isso se relaciona com a cultura da Galileia, que é uma cultura diferente, por exemplo, do povo de Jerusalém. Então, você descobre nesse documentário várias coisas incríveis, é alucinante. Realmente foi um documentário que eu assisti 2 vezes, inclusive, que mexeu muito comigo. E com relação aos meus negócios, olha, eu não quero parecer clichê, mas de verdade que, para mim, as escrituras são o meu manual de vida, assim, minha única regra de fé e de prática. E quando a gente olha, ainda que a pessoa não professe a fé cristã, se ela tirar um tempinho para ler as escrituras, ela vai perceber que está tudo ali. Né? Ali já tem o caminho das pedras. Então, eu fundamento muito a minha vida e tudo que eu faço nas escrituras. E a gente teve muitas pessoas prósperas, né? A gente estava falando sobre isso na hora do almoço. Salomão, o rei Salomão, foi riquíssimo. Então, queremos falar sobre prosperidade financeira, vamos olhar o que Salomão fez na vida dele para ser como ele era. Então, eu acho que tudo que a gente precisa saber tá ali. Temos, obviamente, excelentes autores que a gente pode ler em conjunto com as escrituras, mas no meu caso eu tenho mantido meu foco assim mais em teólogos, em literaturas nesse sentido. E me diz uma coisa, qual foi aí o hábito que você incorporou nos teus últimos 2 anos? A gente está em 2020, vai até 2018 e vem para cá. O que você incorporou que você não fazia e que melhorou muito os teus resultados pessoais e profissionais? Sem dúvida, estudar mais a fundo as escrituras, nesse sentido mesmo de buscar a historicidade da fé, os fatos, por que isso era assim, por que isso aconteceu dessa maneira, pegar pessoas, personagens bíblicos, entender um pouco mais da história deles, por que ele se destacou, o que ele fez, no que ele falhou, onde que ele aprendeu com a sua falha. Isso foi transformador para mim, porque ao longo dos últimos 2 anos eu venho estudando mais, fiz 1 ano de pós agora, e isso aplicado na vida prática é realmente transformador. E uma outra coisa que também foi muito importante para mim, de novo, partindo de princípios bíblicos, que está lá em Gálatas 5, fruto do Espírito. São vários frutos do Espírito e um deles é o domínio próprio. E eu perdi um pouco a mão, eu errei a mão. Eu diria que logo depois que a minha segunda filha nasceu. Ela está com 2 anos, então há 2 anos atrás eu fiquei bem desmotivada. O corpo da mulher muda muito na segunda gestação e isso me deu uma balançada. Às vezes eu olhava para o passado, eu ficava... Na verdade, aí que está o erro do ser humano, né? O passado é um lugar de referência, de visitação. A gente não tem que ficar lá. Passou. Sim. E eu estava ficando muito lá. Eu voltava lá, e ficava vendo fotos e pensando, meu Deus, eu nunca mais vou ser como eu era e tal. E isso foi uma batalha na minha cabeça e eu acabei perdendo a mão, assim, Por isso que eu entrei nesse propósito de tirar o açúcar de uma vez por todas, porque eu comi açúcar, assim, como nunca na minha vida. E falava que eu era viciada em açúcar, e essa palavra vício me trouxe um certo incômodo. E eu comecei a buscar mais o fruto do Espírito, o domínio próprio, de ter mais o controle das minhas escolhas, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, e me policiar mais. Então, isso tudo, todos esses princípios são princípios bíblicos que transformaram a minha vida nos últimos 2 anos, que foi a sua pergunta. Muito bom. Bela, já que a gente está falando sobre livro, vamos falar desse teu novo livro aqui, ó. E se não houvesse amanhã? Reflexões sobre Deus, fé e vida eterna. Você acabou de publicar esse livro, saiu aqui pela editora United Press. Você está me explicando um pouquinho sobre ele. Eu queria saber o seguinte, ó, 2 coisas. Do que ele se trata, mas antes, como que é uma rotina de uma escritora? Porque eu quero entender como é que você funciona.
Então, por exemplo, a ideia vem, você escreve em tópicos, você escreve todos os dias, quantas palavras por dia? Você anota? É você realmente que escreve ou alguém te ajuda a escrever? Então me conta um pouco do livro e como que foi todo o processo para escrever esse livro. Porque eu sei que você escreveu aí numa velocidade absurda. Bom, vamos lá. Sim, esse livro foi lançado agora, esse mês de outubro, né? Mês passado, tá saindo do forno, quentinho ainda. E nós sabemos que o cérebro humano talvez tenha sido uma das descobertas mais complexas em todo o universo, porque ainda que a neurociência, a neurologia e a ciência, de uma forma em geral, consiga explicar muita coisa com relação aos sinais bioquímicos do cérebro, enfim, as partes do cérebro, tem muita coisa ainda muito misteriosa, né, nesse órgão. E eu percebo que ainda que a capacidade criativa do cérebro, isso foi um neurocientista que disse que a capacidade criativa do cérebro é infinita, a criatividade não nasce sozinha, ela não brota sozinha. Ainda que meu cérebro tenha a capacidade de ser criativo, eu preciso fomentar essa criatividade. Então, você me perguntou, de onde que vem, né, essas ideias, se alguém escreve por mim, como é que funciona, o que me leva a escrever? Eu te diria que eu funciono melhor quando eu estou sendo alimentada por boas fontes. Então, por exemplo, esse livro nasceu quando eu ainda estava cursando a minha faculdade, a minha pós de teologia. Então, foram vários assuntos que eu estudei, que eu li durante a minha pós, vários livros, que iam me fomentando, me alimentando de informações, e isso tudo ia ficando lá na minha cabeça. E eu nada mais fiz do que compilar aprendizados, do que trazer isso, né, de uma maneira mais didática, mais prática, numa linguagem mais fácil, porque eu sei que as pessoas têm uma certa barreira quando a gente fala em teologia. A teologia é muito difícil, é igual filosofia, né? Não é que é difícil, é que requer leitura, dedicação, tempo, foco, né, determinação. Então, o que eu vejo, assim, no meu caso, que me ajudou muito, foi estar sempre alimentando o meu cérebro para que o meu cérebro exerça a sua capacidade criativa. E isso é o estudo. Sim. Eu me sinto melhor quando eu estou estudando. É o que me move, é o que traz autoestima para minha vida. Então, eu não posso parar. Se eu parar, eu desfaleço. Eu tenho que estar sempre arrumando algum curso para eu fazer. Por isso que eu valorizo hoje a gente conversando. Você, mentor, eu entrando para esse universo agora, eu valorizo isso. Cursos, mentoria, qualquer tipo de informação que vá fazer com que a sua mente expanda, com que o seu cérebro se torne mais criativo. Então, esse livro nasceu literalmente de um insight que eu tive. Eu já tinha outro livro pronto. Eu tive esse insight que, para nós cristãos, nada mais é do que a voz do Espírito Santo te levando, te movendo a fazer, porque nós somos canais, agentes. E eu sentei durante a pandemia, no início da pandemia, em março, e começou a vir. E aí, quando eu olhei, assim, eu organizei. Quando eu escrevo, eu gosto de organizar primeiro os tópicos, e daí eu vou preenchendo. E eles já aparecem? Já aparecem todos. Normalmente, assim, raramente eu vou mudar. Normalmente eu já sento de primeira, eu já crio um esqueleto, os meus tópicos, né? Ou seja, os capítulos, e aí eu vou preenchendo, vou enchendo cada um deles conforme vem as ideias. Mas não significa que, por exemplo, eu comecei a escrever o primeiro capítulo e já vou concluí-lo. Não. Se eu estou escrevendo o primeiro, ali do primeiro me deu um gancho para o segundo, eu já pulo para o segundo, começo a escrever. Por quê? Porque se eu tenho os tópicos já elencados, organizados, e as introduções de cada capítulo prontas, desenvolver e concluir a parte mais fácil. Certo. Então, para mim, o mais desafiador é você primeiro estabelecer do que eu quero falar, quais serão os capítulos do meu livro. Okay. Né? Ter uma introdução intrigante e uma conclusão impactante. Isso eu acho que é o que realmente faz com que o livro seja agradável e com que o leitor permaneça ali naquela leitura. Porque eu não sei você, mas eu já comecei a ler vários livros que eu parei na metade, olha, não me prendeu. Vários. Tem que me prender, tem que ter uma linguagem. Então, a ideia foi essa mesmo, de trazer muito da teologia numa linguagem prática, gostosa. Tem fatos históricos no livro, eu conto um pouco sobre como o cânon bíblico foi formado. Falamos um pouco sobre filosofia, historicidade da fé, sobre a figura de Jesus, soteriologia e assim por diante.